A paz do Senhor Jesus para todos que estão comigo nesta live. Já é do conhecimento de vocês que o Papai do Céu recolheu a irmã Márcia, não é? Então, eu estou aqui para agradecer as orações, para agradecer as felicitações, quer dizer, felicitações, não condolências, não é? Muito obrigado, vocês que carinhosamente, né, lembraram do pastor Gênesis, da irmã Márcia, da minha família. Eu estou com parte da minha família aqui, não é? Louvado é o Senhor, e que as mãos do Pai estejam sobre todos nós. Amanhã vai ser o nosso culto fúnebre, não é? E eu vou fazer uma última homenagem póstuma agora à irmã Márcia, né? Porque ela estará cantando, né? Vou pegar algumas gravações do último louvor que ela cantou aqui comigo, os dois últimos, não é? E nós amanhã vamos, na hora do funeral dela, antes de o corpo sair, nós vamos então estar apresentando. Mas, como de costume, eu vou abrir com este louvor com a nossa irmã Márcia. Cláudia, pouco me bem-vinda, paz do Senhor. Titia foi morar com Jesus. Quando chamado eu for para deixar o peso enorme desta minha cruz, ver então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. De a dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição. Maria Prado, aleluia, Dileia Vitorino, já falei, Deus abençoe, Pai do Senhor a vocês todos que estão aí comigo. Feliz verei a pátria divina, brilhando majestosa em frente a mim. Eu tinha pedido ao Senhor que eu queria ir com ela, sim, quando mas Ele não me atendeu. tribulação carnal, nem tudo Ele vai atender. por meu Jesus eu vou tomar bem-vinda, querida. sob os Kátia Mastro, calores de gentil luz, no alvorecer da eternidade além, habitarei pra sempre com Jesus, na apoteose universal do bem. Graças a Deus estamos aqui. Esther Gomes, Deise Silva Santos, eu já falei, Miriam Torres, a paz do Senhor, querida, Ruth Soares. Deus abençoe vocês, amém? Louvado é o Senhor. Nós estamos agradecendo a Deus. Foram 54 anos de vida conjugal, não é? Ela foi a minha esposa, a minha mãe, e cuidou de mim com muito carinho durante toda a sua vida. Amém, queridos? Eu estou aqui com vocês para agradecer também a Deus. E amanhã, a partir das 8h30, nossa despedida lá no templo da nossa sede em São Miguel Paulista, de 8h30 até as 11 horas, e depois então o enterro, ela será então levada para o cemitério da saudade. Estarei com a casa que hospedou a minha velhinha. Ela já não está mais aqui, amém? Keila Moura, a paz do Senhor, José Pereira, Zileia Marques. Nossa irmã Márcia foi embora, ela foi embora, amém? Mas nós estamos aqui ainda e temos que continuar o trabalho do Pai, amém? Vocês vão me ajudar em oração aí, que eu quero fazer esse trabalho em nome de Jesus, amém, queridos? Não vou parar não, amém? Louvado é o Senhor. Então, irmãos, hoje nós temos um desejo grande, né, de louvar o Senhor, porque nós sabemos que
ela já está assistindo, ela já está vendo a face dourada do Senhor, amém? Então, vamos fazer uma oração, e agora na oração eu quero lembrar que nós temos, não é um grupo de pessoas que precisam das nossas orações, e eu quero agora trazer para nós os nomes, né? A nossa relação de orações. Há muitas pessoas precisando de oração, e eu quero agora estar... Hoje nós estamos um pouquinho mais lento, queridos, não reparem não, amém? Estou procurando aqui exatamente os pedidos de oração, que agora eu não estou achando. Andei mexendo aqui, mas louvado é o Senhor, eu vou achar. Amém? Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão naquele pedido. Deixa eu ver onde é que está o pedido de orações aqui. O meu caderno, sumiu o meu caderno, será? O nome daqui, caderno? Pedidos de oração. A visão está um pouco fraca. O Wesley vai me ajudar aqui, não é? Ele estava por aqui, Páscoa, curso. O pedido de oração sumiu. Bom, queridos, nós vamos então fazer uma oração agora, não é? Isabelle Pinheiro, Rosana Santos, Claudete Aparecida, Deus abençoe, Marcos Rodrigues, amém, queridos? Não vou falar o nome de todos, eu sei que vocês estão aí comigo hoje, amém? Então, lá um caderno de pedidos de oração. Então, nós vamos estar agora orando, entregando todos nas mãos do Senhor. Raquel Copley, nossa Márcia, foi chamada pelo papai. Papai chamou ela essa madrugada, amém? Ela já está com o Senhor, mas nós estamos aqui e vamos continuar fazendo a obra do nosso Pai, amém? Vamos parar não, amanhã, de 8h30 às 11 horas, nós estaremos fazendo a última homenagem à nossa querida Márcia Costa, 54 anos. Muito bem vivido, oh meu Deus, não é? Mas, José Freitas, oh querida Pai do Senhor, bem-vindo. Alba Valéria, minha sobrinha, bem-vinda. Alguém disse que eu não fizesse, porque eu não ia suportar, mas em nome de Jesus nós vamos fazer, amém? Vocês estão comigo, né? E nós estamos juntos e nós vamos conseguir. Se eu não suportar, o pastor Wesley vem aqui conclui para mim, mas eu quero fazer, amém? Louvado é o Senhor. Vamos orar por os pedidos de oração, muitos pedidos estão ali no caderno, mas eu agora não achei esses pedidos de oração, que eu queria ler esses nomes para vocês, não é? Mas está tudo bem, estão no coração de Deus, e nós vamos pedir ao Senhor para abençoar, pedir ao Senhor para consolar os nossos corações, não é? Porque o nosso Deus, Ele nos deu Espírito Consolador. Amém, queridos? Vamos orar juntos, Pai Celeste. Primeiramente, quero te agradecer pela esposa que me deste, uma companheira que foi a minha ajudadora, como está na tua palavra, idônea, capaz, ó Senhor, porque sem ela, com certeza, eu não teria conseguido realizar tudo que eu realizei, Pai. Porque tudo que eu realizei, as mãos dela estavam comigo, me ajudando, às vezes até me orientando, não é? Não deixando eu esquecer. Então, Pai, muito obrigado pela esposa que tu me destes. Tu me destes, mas sempre foi tua. Todos nós somos teus. Então agora tu a tomaste para ti. Eu sei que ela está aí, contemplando a tua face, que eu só vou contemplar na hora que o Senhor me chamar. Louvado é o Senhor. Obrigado pela minha família que está comigo aqui agora, por todos esses santos e santas que estão nessa live conosco, Pai. Abençoa todos eles. E aquela lista de oração que nós temos lido sempre aqui, agora nós queremos te apresentar cada um deles, Pai. Que sejam as tuas mãos sobre eles, sobre a minha família, sobre a minha vida nesse momento, que precisamos do teu consolo, por toda a minha família que está me assistindo agora também, ó Pai, que precisa do teu consolo, Pai. Todos nós estamos agora sentidos
que é muito natural, mas como o apóstolo Paulo disse, não sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança. Então nós temos, Jesus Cristo é a nossa esperança, Ele prometeu, nós sabemos que Ele não é Deus de mortos, mas de vivo, e citou o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, porque esses homens estão todos na Tua presença, Pai, como a Márcia está agora na Tua presença, como elas devem estar alegres aí contigo, meu Pai, te adorando agora e te vendo. E quem não sabe, tu até permitas que ela também nos veja hoje. Quem não sabe amanhã, não sei. Só tu sabes. Nós só conhecemos o que nos é revelado. E o que não nos é revelado, como está escrito na tua palavra, né? As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as ocultas para o Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado pelos amigos, pelos irmãos, e esses nomes nós te apresentamos pedindo a tua intervenção, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, que eles tenham a tua orientação, a tua direção, a tua capacitação para fazerem um governo, Pai, que de fato atenda a necessidade deste povo, e que a tua igreja, como sal e luz da terra, cumpra a sua missão, ó Pai, para levar almas e vidas a te conhecer e te servir como Deus verdadeiro que és. Pai, agora fica conosco nesta live. Quero te pedir graça para fazer a ministração que preparei, Pai, que eu não sabia que hoje enfrentaria, ó Pai, esse acontecimento, mas a tua palavra disse, como diz Paulo em Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Para Márcia é o lucro, dedicou a vida inteira, 74 anos, desde que aceitou Jesus com 17 anos, sua vida foi dedicada ao louvor. E eu, amanhã, quando estiver fazendo o culto fúnebre, quero terminar com ela cantando 2 louvores. Nós vamos vê-la e ouvi-la, ainda que seja numa gravação, mas foi as últimas apresentações dela aqui na terra. Agora ela está louvando contigo, Pai. Fica conosco. É a nossa oração, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vou convidar vocês agora para nós louvarmos o 304 da nossa harpa cristã. 304 da nossa harpa cristã. Vamos adorar a Deus. Amém, obrigado. Eu sei que vocês estão comigo. Aí é que está a minha força. A face adorada de Jesus verei. Márcia, você já está vendo. Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar no Calvário ao pecador, sempre a apontar. Flechas transpassaram-me, pareci cantor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorar, Senhor, de Jesus vem. Com a alegria amada, do céu estarei. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus. Aleluia. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Ouve os laços de Satã, todos me cercar.
a Jesus também, estende as suas mãos sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, teme que salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor, queridos. Bom é estar aqui louvando ao Senhor. Amém? Então, quero lembrar os irmãos que o funeral da irmã Márcia vai estar saindo amanhã, não é? Estará o culto fúnebre acontecendo das 8h30 às 11 horas. Então, quem desejar dar sua despedida, assim, Só Miguel. entre 8h30 e 11 horas, nós vamos estar fazendo o culto e liberar os irmãos para estarem dando a sua despedida em silêncio, chegando lá, não é? Obviamente que vamos seguir os protocolos, mas nós não vamos limitar pessoas para estar lá. Amém, queridos? Então nós estaremos lá, né? A família vai chegar mais cedo, mas a partir de 8h30 nós vamos liberar para aqueles que desejarem fazer a sua despedida. De 8h30 a 11 horas estará acontecendo o culto fúnebre. Eu pedi a um dos pastores nossos para estar dirigindo, não é isso? Vamos ver amanhã. E o pastor Gênesis vai fazer o encerramento com agradecimento, e a irmã Márcia estará encerrando com 2 louvores. E vocês, os que estiverem, no momento eu vou abrir para o público, né? Na parte conclusiva, só para ouvirem as despedidas daquela que desde 1966 louva neste Brasil cânticos ao Senhor. Em 1966 ela gravou um compacto de 4 músicas, e eu me lembro que foi assim uma vendagem tremenda. Logo em seguida gravou alguns LPs, depois CDs, e agora ela vai louvar na eternidade. Amém. Graças a Deus por isso. E nós sabemos que o louvor na eternidade vai continuar. Aqui eu prego, lá eu não sou pregador, lá eu vou ser também adorador, louvando ao Pai. Amém? Mas então é isso aí. Amados, antes de eu entrar na meditação propriamente dita, eu vou querer ainda ouvir agora um louvor gravado da irmã Márcia, né, para os nossos corações, porque a irmã Márcia, ela não vai parar de louvar, não é? Aqui é onde está o pastor Gênesis, não é? Ela vai estar sempre louvando o Senhor com seus cânticos, né? Graças a Deus por isso, né?
Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que ela louve o Senhor com esse cântico aqui. Olha só. Zé Marcos, apareceu querido, Valdo Pereira, apareceu bem frágil. Quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá na Canaã Celestial, ela tá lá já. Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus, quero cantar a Deus louvar. Ninguém detém o meu amém. 1969, ela gravou este LP. Glória a Povo de Deus, vamos cantar a Cristo Rei, glorificar. Quando abati, eu me encontrei só no seu sangue me salvei. Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus. Quero cantar a Deus louvar. Ninguém detém 74 anos de louvor. o meu amém. Glória a Deus. 74 anos louvando o Senhor essa semana. Agora, louvará eternamente na eternidade. Jesus, o Rei da salvação, com o poder de me salvar, a nós nos deu a redenção e atrás da cruz nos colocar. Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus. Quero cantar a Deus louvar. Ninguém detém o meu amém. Ninguém deteve o amém da Márcia até o final. E ela encerra amanhã no fúnebre dela. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, amados? Agora nós vamos entrar na nossa meditação, Glória a Deus. porque com a graça de Deus, quero deixar, se não conseguir deixar tudo, quero deixar pelo menos uma parte do nosso estudo que estamos fazendo. Amém, amados? Então está aí o que nós vamos estar adorando agora ao Senhor.
com a nossa meditação da sua palavra. Amém, queridos? Hoje nós estamos continuando o que nós paramos, não é? Nós paramos esse estudo na quinta-feira próxima passada. Nós estamos estudando exatamente, não é? Nós estávamos falando sobre instruções sobre liderança. Amém? Então hoje eu já vou entrar na sequência do estudo que estávamos fazendo, né? Hoje nós vamos aprender a esperar no Senhor como líderes. E às vezes nós tomamos medidas, às vezes até por influência de pessoas, tomamos atitudes sem esperar no Senhor, não é? Então, nós queremos hoje continuar dando como tema, né, esperar no Senhor. Amém? Louvado é o Senhor Jesus. Eu estou tendo aqui uma interferênciazinha, mas nós já vamos conseguir resolver isso. Amém? Vamos lá. Você foi chamado para ser um líder de igreja e, no entanto, você teme que sua inadequabilidade impeça que você seja bem sucedido. Às vezes nos achamos despreparados. Você foi chamado, você sentiu a chamada de Deus, você foi consagrado, você recebeu aquilo que nós estudamos na quinta-feira passada, quando você recebe a imposição das mãos. É exemplo do que aconteceu com Moisés. Foi tirado do espírito que estava sobre Moisés e colocado sobre 70 anciãos, que eram homens separados para liderar. Obviamente que nós estamos falando em termos espirituais. Quando o ministério impõe as mãos, ele está exatamente transferindo unção, não nossa, porque a unção pastoral não é do homem que a tem, ela é do Senhor. Amém? Que o homem é usado pelo Senhor e não nós somos usados. Essa unção não é nossa, ela é de Deus. Amém, queridos? Deixa eu continuar. Muito bem, então você não se preocupe com a falta de algumas coisas que as pessoas às vezes valorizam tanto. Deus te chamou, Deus te preparou, você tem sido, vamos dizer, um estudioso deste livro. Prepara, porque se você vai pregar, para pregar aqui, durante algum tempo eu meditei, escrevi, como de fato já lecionei, né? 2 anos foi só preparando missionários e dando essas instruções, busquei, preparei, agora meditei de novo para trazer para vocês, que é o nosso serviço. Nós temos que primeiro buscar o preparo, estudando a Bíblia, estudando o porquê do texto, o que quer dizer o texto, por que foi escrito, em que ocasião foi escrito, para quem foi escrito, e aí trazer sempre a aplicação para nós. Né? Porque o que antes foi escrito, como está na palavra, para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você acha que você é fraco demais para ser um líder forte? Vamos aprender, hein? Talvez você já tenha sido empurrado para uma posição de liderança e esteja enfrentando frustrações ou até mesmo fracassos. Se este for o caso, anime-se. Deus tem boas novas para você. Amém. Escute aí que Deus tem boas novas para você. Ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Está lá em Isaías 40, verso 29. Quando Deus chama alguém para se tornar um líder, Ele não escolhe baseando-se nos seus talentos ou na sua instrução acadêmica. Na verdade, estas são algumas coisas que Deus talvez tenha que modificar, ou às vezes até destruir, antes que Ele possa nos usar. O maior exemplo disso é Paulo. Quando Deus chamou Paulo, ele era um teólogo do maior nível. E depois ele desfez tudo de esterco, porque ele agora vai aprender a andar com o Senhor. É do Senhor que vem a capacitação. É do Senhor que vem o preparo, porque só Deus sabe. Eu estou aqui falando, e estou falando na direção de Deus, porque Deus sabe o que você precisa ouvir, o que você precisa estar aprendendo hoje, né? Muito bem, a Bíblia diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Está lá em 1 Coríntios 1,19. O apóstolo Paulo diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos,
Olha só, porque vede, irmãos, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis e as coisas que não são para aniquilar as que são. Está lá em 1 Coríntios, né? Lá nos versículos, capítulo 1, né? Versículos 25 até o versículo de número 28. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é o seguinte: através das nossas fraquezas, das nossas vacilações e dos nossos fracassos, Deus revela a sua sabedoria. Através da nossa debilidade, Deus demonstra o seu poder, o qual se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Está lá em 2 Coríntios 12, os versos 9 e 10, quando Paulo sofre, não é, um espinho na carne. Ora, Deus diz: deixa aí, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero contar uma experiência vivida no meu ministério, bem rapidinha. Um dos nossos obreiros, né, foi submetido à consagração, né, e foi ser examinado. E determinado examinador aconselhou ele a não aceitar a consagração. E disse: o irmão não está preparado. E ele me procurou e disse: pastor, eu não vou aceitar a consagração pastoral. Eu disse: mas por que você não faz? Não vai? O maior exemplo da tua chamada está lá na igreja que você está dirigindo. Ele dirigia uma das nossas maiores igrejas do ministério. Ele estava lá e Deus usando, abençoado. Mas ele disse que foi chamado a atenção por um ponto, que ele foi encontrado despreparado e alguém disse para ele que ele fosse. E eu disse assim: faz o seguinte, ao invés de você deixar de ser consagrado, pergunta para Deus se você deve ou não ser consagrado. E ele foi, orou ao Senhor e depois me procurou. Quando ele me procurou, ele abriu exatamente esse texto de 1 Coríntios 25 a 28. Ele disse: olha, pastor, eu estava orando e pedi a Deus esse texto. O que esse texto diz? Não são muitos os sábios segundo a carne. Então, quando ele leu, eu falei: o que você entendeu? Eu perguntei: eu entendi que Deus está dizendo que eu estou em condições de ser consagrado. Eu falei: meu irmão, não seja, vamos dizer assim, desobediente à visão celestial. Se você entendeu, e eu entendo também que é isso, porque eu também faço parte desses aí, né? Que pela misericórdia de Deus estou aqui fazendo a obra de Deus só pela graça. Então ele aceitou e foi consagrado. Então é isso aí. Isso não quer dizer que você não deva estudar e se preparar em absoluto. Nosso ministério tem 2 seminários hoje, tem o IT e tem o 7 que estão aí dando material para preparar os nossos obreiros. Mas às vezes fazemos tudo que está ao nosso alcance e depois ainda nos sentimos fracos para aceitar uma responsabilidade tão grande quanto esta. Amém? Agora, outro tópico que eu quero trazer para vocês nessa noite: as pessoas que Deus escolhe, né? Vamos lá. Não obstante Deus ter um plano na chamada de Paulo para falar a autoridades romanas de alto nível, está lá em Atos 9,15, entre eles estavam os gentios pagãos, que na maioria eram indoutos. Ele não ia falar só para autoridades intelectuais, ele ia também falar para pessoas indoutas, que eram os pagãos. Mas é isso mesmo. E o homem, quanto mais capacitado, mais ele está preparado para falar para todos os níveis. E quando ele entende essa chamada de Deus, ele vai trabalhar, não é, de maneira que ele alcance os corações, porque Deus vai usá-lo para fazer esta obra. Né? Vamos lá. Paulo havia estudado as Escrituras com Gamaliel, que era um grande mestre dos fariseus, da qualidade de candidato para o Sinédrio, um prestigioso grupo de homens judeus que interpretavam as leis religiosas de Israel. Paulo teve que memorizar e citar sem erros os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, chamado Pentateuco. Ele era um judeu com uma notável formação intelectual e grandes realizações. Do ponto de vista humano, ninguém poderia ter sido mais qualificado para a tarefa de evangelização dos judeus do que Paulo. Mas a quem Deus enviou Paulo para ministrar? Não aos cultos instruídos judeus, e sim aos povos ignorantes e marginalizados, os gentios.
que não apreciavam muito a grande cultura de Paulo e os seus profundos conhecimentos da lei judaica. Mas é Deus quem faz. Deus te enviou, te capacitou, vai confiando no Senhor. Agora tenha um cuidado tremendo, né? Examinar as Escrituras, não é? E também praticá-la, porque a autoridade vem no homem quando ele examina e pratica a palavra de Deus, porque aí é a autoridade do Espírito Santo na vida dele. Vamos continuar. Toda a força natural de Paulo, toda a sua instrução, inteligência e talentos tiveram que ser colocados de lado. Ele teve que fazer isso. Deus teve que remover isto tudo, levando para o deserto da Arábia, semelhantemente ao seu antepassado Moisés, não é? Vocês se lembram da história de Moisés, né? Os períodos de Moisés foram 3. Primeiros 40 anos no Egito, ali ele tornou-se um doutor, tornou-se um homem inteligentíssimo, bem instruído, foram os primeiros 40 anos. Mas os segundos 40 anos dele, né, de todas as coisas das coisas ele poderia ter se vangloriado, no segundo ano ele foi para o deserto, aprender trabalho árduo, trabalho duro, não é fácil, né? Toda a riqueza, todo o conforto do Egito ficou no passado. 40 anos esse homem foi treinado, né? Então o que aconteceu com ele? Para então poder despojá-lo de todas as coisas, das quais ele poderia ter se vangloriado. Está lá em Gálatas 1, 17, 18 e Filipenses 3, 4 e 8. Vamos para o terceiro. No terceiro período da vida de Moisés, 40 anos, no comando do povo de Deus, até a morte, que está lá em 34, 7 de Deuteronômio. Então o homem, ele deve confiar no Senhor. O Senhor te chamou, você sente essa chamada, você está vendo frutos do teu ministério, como tudo que nós já pesquisamos e passamos para vocês. Então o que deve de acontecer? Você deve então se lançar para fazer a obra pela fé. Amém, queridos? Naquele imenso, lamentável e despovoado deserto, naquela terra de covas, sequidão e de sombra de morte, por onde ninguém viajava nem vive, está lá em Jeremias 2,6. Paulo aprendeu que o seu êxito como ministro de Cristo seria somente entregando tudo o que for ganho e considerando como perda para ganhar a Cristo. O que ele fez? Despojou-se de tudo aquilo, agora é Cristo, não é? Por isso que a Bíblia diz que se alguém tem Cristo é nova criatura. Aconteceu com Paulo, né? Ele aprendeu a proclamar o Evangelho, não com palavras plausíveis de sabedoria humana, mas com a demonstração do Espírito e de poder. Está lá em 1 Coríntios 2,4. Não adianta você se doutorar e ter palavras acadêmicas, palavras de alto nível, porque você vai ter uma grande multidão de pessoas que não vai entender muito do que você fala. Você tem que aprender a linguagem do povo, como Jesus. Jesus falava a linguagem do povo, ele falava para agricultores, se colocou como se fosse a videira. Quando ele falava para quem criava gado, ele dizia assim: eu sou o pastor e vocês são as ovelhas. E aí nós vamos vendo ele interagindo com o povo, com a capacidade do povo, sendo o Senhor de toda a sabedoria. Isso nós temos que aprender, e você, né, precisa aprender isso. Para convencer as pessoas de Jesus, que Jesus era o Salvador delas, Paulo contava mais com o Espírito Santo operando milagre através dele, que com as suas habilidades como orador e pregador. Está lá em 2 Coríntios 10, 10. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Pedro. Amém? Vamos lá. Muito embora Pedro tivesse aberto a porta da fé para os gentios, está lá em Atos 10, naquele encontro dele com Gamaliel, nós conhecemos a história, né? Ele permaneceu em Jerusalém entre a mais alta elite dos judeus, do Império Romano, como o apóstolo para os judeus. Como é que pode? Deus pega um homem iletrado, põe no meio dos doutores, pega um homem letrado e põe no meio dos indoutos. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Não me pergunte por quê, pergunte a Deus quando você chegar lá. E se esforce para chegar lá, viu? O que qualificou Pedro para esta tarefa? Vocês estão percebendo? Certamente não foram as suas grandes realizações, nem a sua instrução acadêmica. A Bíblia o descreve como sendo um homem inculto. Está lá em Atos 4:13. Não é? Ele era
um simples pescador, as mãos calejadas, imagina de puxar aquelas redes, não é? Cheia de calo. Contudo, Deus o qualificou para a tarefa pelo poder do Espírito Santo. Ele fortalece o desfalecido e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Está lá em Isaías 40, 29, 31. Mas para você estar nessas condições, o que você precisa fazer? Você precisa depender mais de Deus. Amém? Às vezes nós confiamos na nossa capacidade e às vezes nós precisamos de estar assim nas mãos do Altíssimo, depender de Deus, porque essa dependência de Deus nos coloca numa posição de serem usados por Ele, né? As nossas fraquezas pessoais que nos fazem cientes da nossa falta de capacidade ou poder para sermos líderes deveriam fazer com que direcionássemos os nossos corações a Deus em oração, às vezes em jejuns, não é? Eu estou me sentindo despreparado, vai para o joelho, leia a Bíblia, deixa que o Espírito Santo te envolva, te tome, porque o Espírito Santo vai te usar. O Senhor chegou a dar essa orientação aos seus discípulos, que eles, quando vocês forem levados à presença de governadores, de reis, aqueles homens eram super intelectuais, não vos preocupeis com que a vez de falar, porque não será vós quem vão falar, mas o Espírito de meu Pai é que vai estar falando através de vocês. É muito gostoso você subir no púlpito e o Espírito Santo começar a falar através de vocês, porque o Espírito Santo sabe o que aquele que está ouvindo precisa ouvir, e ele vai falar através de você como um vaso nas mãos dele. Amém, querido? Se respondermos desta maneira, descobriremos que ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Amém, querido? A nossa atitude de dependermos de Deus atrai a sua atenção, aproxima-o de nós e faz com que ele manifeste gloriosamente o seu poder através de nós. Primeiro discurso que Pedro fez, junto dos intelectuais, eles ficaram de boca aberta. Mas como é que esse homem sem ter letra está falando? É um pescador, como é que ele pode falar desta maneira? Aí alguém disse assim, ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Então olha o segredo, estar com Jesus. Se você está com Jesus, busca o Senhor, fala com Ele, lê a palavra dEle, busca fazer a vontade dEle, se submete a Ele, você vai ter muito dEle para apresentar. Eu diria até que quanto mais passamos na presença de Deus, mais Deus vai nos usar ou através de nós se manifestar as vidas. Você se lembra quando Moisés foi para o monte a primeira vez, sobre as tábuas da lei, foram 40 dias de jejum? Mas ele quebrou, teve que voltar, então completou 80 dias de jejum alternado e oração. Mas quando ele desceu, nos 80 dias, não se podia olhar para o rosto dele. Põe um pano, porque o brilho de Deus estava nele. Será que você tem o brilho de Deus? Eu tenho o brilho de Deus? Quanto mais passarmos na presença de Deus, mais vamos exalar o conhecimento de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o brilho de Deus. E é o que este mundo está precisando. Amém, querido? Vou para outro tópico. Confesse a palavra de Deus. Amém? O que os psicólogos chamam de complexo de inferioridade é geralmente uma preocupação carnal com as nossas próprias vidas, inibição que pode resultar numa perspectiva do nosso ego que diz, eu não presto para nada. Nunca diga isso. Não, eu fico aqui, eu não sei falar. Eu também disse isso. Em 1962, o saudoso pastor Frederico Ferreira de Souza, que eu tive o privilégio de consagrá-lo a pastor, você veja a ironia, né, do destino, vamos dizer assim, usando essa palavra, né? Foi ele que me ensinou as primeiras letras. Depois quem o levou à consagração pastoral fui eu. Como é que pode, né? Eu não vou detalhar agora para não perder a meada aqui do nosso estudo, né? Mas é assim mesmo, não é isso? Então o que acontece? E a primeira vez que ele me botou para pregar, olha só o que aconteceu. Eu estava recém-aceitado Jesus, estava nos dias, no início da minha fé, e ele estava fazendo um ar livre, e eu cheguei para ele e disse assim, Frederico, por favor, eu não sei falar, não me bota na frente do povo. Ele olhou para mim, fez assim com a cabeça,
né? Mas eu pensei que ele ia me atender, mas em vez dele me atender, quando ele abriu ali, ele disse assim, nós vamos ouvir agora o irmão Gênesis. Eu olhei para ele, e agora? Ele me chamou na presença do público, eu abri a Bíblia, li um versículo todo acanhado, mas aí eu ali tomei gosto, comecei a ler a Bíblia, li a minha Bíblia no trem, no trabalho, onde eu estava andando, eu estava com a minha Bíblia, fui comendo, e se você come este livro, é como está em Ezequiel 3, coma do livro, coma, e depois vai e fala ao meu povo. É este livro na mente, no coração, na vida, na prática, que você vai levar Deus para essa humanidade. Amém, querido? Eu sou um inútil, um fracasso total, não diga isso. Deus nunca poderá me usar. Esse tipo de opinião de si próprio causa um desânimo total. Irmãos, eu vou lá para Jó, no capítulo 3, 25, 26. Jó entrou naquela prova terrível. E olha o que ele vai revelar no capítulo 3 do livro dele, nos versos 25 e 26. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que eu mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Não pense coisas erradas. Não se ache um incapaz, um despreparado. Quem prepara é Deus. Se encha do Espírito Santo, se encha do conhecimento da palavra e vá levar boa semente. Aonde você chegar, diga, aleluia, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus transforma. Glória a Deus por isso. Eu fui atendido, eu fiquei internado em casa 6 dias. E o enfermeiro que me atendeu, né, finalmente eu descobri que ele estava desviado. E aí comecei a ministrar a palavra para ele. Hoje, quando eu o convidei, falei sobre a irmã Márcia, ele ficou comovido. E eu disse assim, não demore a voltar, eu quero te encontrar no céu. E ele disse para mim, pastor, estou voltando para Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala do Senhor. O evangelho é para ser pregado em tempo e fora do tempo. Não fique inibido, não fique se achando incapaz. Quem te capacita é o Espírito Santo. É Ele que faz a obra, é Ele que convence, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma. Louvado é o nome do Senhor. Billy Graham, o mais famoso evangelista da história, disse: Deus nunca pode usar um servo desanimado. Para você se animar, é o que diz o Senhor, tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. Aonde que você vai ter bom ânimo? Se revestindo do Senhor e da força do seu poder. Amém? Glória a Deus por isso. Isto é verdade. Precisamos vencer as atitudes deste tipo através da palavra de nossa confissão. Confesse a palavra de Deus. Amém? Não devemos confundir um complexo de inferioridade com a mansidão bíblica que Deus abençoa. Elas não são as mesmas coisas. Agora vamos aprender a aproximar-se de Deus. Como eu vou me aproximar de Deus? Aproxima-se de Deus em oração. Entendeu, querido? O tipo de fraqueza que Deus atende é o que produz um sentimento de dependência nele. Quando oramos, eu preciso de ti, ó Deus, não posso viver sem ti. Deus, opera em nosso favor. Tornamos-nos semelhante ao rei Davi, que orou: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Está lá em 63, verso 2 dos Salmos. Né? Este sentimento de necessidade contribui para o desenvolvimento de uma saudável vida devocional e de oração. É assim que deveria funcionar, e não é? Em contraste com o exposto acima, uma inibição total nos paralisa. Jamais. Busque, confia, creia. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. É uma barreira que impede o poder de Deus de fluir através de nós. Renuncie a esse tipo de carnalidade e abandone-o. Reconheça que Deus é a força da sua vida e você não precisa ficar com medo. É o que está lá no Salmo 27:1. Vamos ler. Olha só, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá. Deixa eu ver se eu continuo mais um pouco.
troque a sua força pela força do Senhor. Amém? Presta atenção aqui. Até mesmo os jovens se cansarão e se desfalecerão e ficarão totalmente prostrados, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão. Esse renovar quer dizer trocarão as suas forças pela força de Deus. A palavra-chave deste versículo é renovarão, que seria traduzido melhor por trocarão. Amém, queridos? À medida em que esperamos do Senhor, Ele remove a nossa força e a substitui com a sua própria força. Oh, glória a Deus! Você não tem força, você não é capaz, glória a Deus, mas tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que disse Paulo no 12, Filipenses 4:12, sem passar necessidade, sem passar aflição, e ele falou todas as possíveis dificuldades que ele enfrentaria. Aí o 13 vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja Davi diante de Golias, não é? Ele olhou para aquele gigante enorme, ele não tinha força para enfrentá-lo, mas ele não foi com a força dele, ele foi com a força de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Os jovens hebreus na fornalha, Daniel na cova dos leões, Sansão em suas batalhas, todos esses tiveram suas forças substituídas pela força do Senhor. Isto se chama fé. Amém, queridos? Porque se você não for andar pela fé, você não vai vencer. Por isso é que está escrito lá em Hebreus 10:38, né? O meu justo viverá pela fé. Aleluia! Glória a Deus! E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se nós lermos lá no capítulo 11, do primeiro verso ao verso 40, nós vemos aqueles homens que venceram, e eles venceram pela fé. Amém, queridos? Eu vou interromper, o meu tempo já está acabando, só faltam 7 minutos, e eu quero só agora fazer uma conclusão com vocês, e eu vou deixar para nós, na próxima quinta-feira, continuamos com esse curso. Amém, querido? Próxima quinta. Então nós vamos continuar esse curso. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E eu agora quero ouvir mais uma vez a irmã Márcia, que hoje ela está com a oportunidade de louvar aqui mais, e amanhã, não que ela vai encerrar, né? Que eu vou continuar ouvindo, não é? A irmã Márcia, Miriam, Silva Moraes, a paz do Senhor, Keila Conceição. Desculpe aí que eu não citei os nomes, eu sei que vocês estão comigo. Um abraço do pastor Gênesis, aqui da minha família também. Estou abraçando, estou recebendo o sentimento de vocês. Quero lembrar os irmãos que amanhã, às 8h30, às 11 horas, é o culto fúnebre da nossa despedida da casa que hospedou a irmã Márcia. Irmã Márcia não. Irmã Márcia já está na glória com o Senhor. Mas a casa que a hospedou está lá, e nós vamos honrar aquela casa, não é? Amanhã, e depois vamos chamá-la para encerrar o culto fúnebre com 2 louvores. Amém? Inclusive uma irmã me pediu que cantasse um louvor aqui, e eu vou pedir ela para ter paciência, que esse louvor vai ser cantado lá, exatamente lá na, peraí, Regina, saiu. Lá no culto fúnebre a irmã Márcia vai cantar. Só que como ela cantou na terça-feira retrasada, ao vivo, né? Pegamos aquela gravação e vamos botar ela para cantar amanhã, né? E vamos soltar para o público numa livezinha rápida só, na nossa despedida, homenageando a nossa cantora desde 1966, né? Louvado é o nome do Senhor, né? Se alguém desejar, o culto fúnebre vai ser de 8h30 às 11 horas, o nosso templo sede, a rua Davidson de Ramalho, né? Na Vila Rosário, em São Miguel Paulista. É a nossa sede, muitos conhecem. Amém, queridos? Então nós vamos encerrar agora. Eu vou pedir mais um louvor da nossa irmã Márcia, e depois desse louvor nós já estaremos encerrando, e lembrando vocês que no domingo eu estarei aqui pela manhã, não é, para o nosso culto nós teremos aqui o nosso culto da escola bíblica. Você está convidado a estar conosco, amém? Eu quero pedir aqui este louvor, amém? Este louvor para nós encerrarmos, né? Se ela estivesse aqui, ela estaria encerrando. Ela não está,
mas a gravação dela está, amém? Então vamos ouvir, depois eu oro para encerrar. Sinto prazer em livre estar como um pássaro alegre a voar, sempre cantando em gratidão pelo amor, pelo viver, pela criação. Vejo as nuvens, sinto o vento, vejo as estrelas no firmamento. Tudo que vejo nos olhos meus são maravilhas criadas por Deus. Vejo as nuvens, sinto o vento, vejo as estrelas no firmamento. Tudo que vejo nos olhos meus são maravilhas criadas por Deus. A minha alma, meu coração, meu pensamento, a respiração, desde o arejo ao furacão, foram criados pelo poder da sua mão. Vejo as nuvens, sinto o vento, vejo as estrelas no firmamento. Tudo que vejo nos olhos meus são maravilhas criadas por Deus. Vejo as nuvens, sinto o vento, vejo as estrelas no firmamento. Tudo que vejo nos olhos meus são maravilhas criadas por Deus. Amém, amados? Então nós estamos encerrando. Eu vou convidar o pastor Wesley para fazer uma oração, impetrar a bênção apostólica, não é? E no domingo, no domingo pela manhã, na nossa escola bíblica. Com respeito ao culto da noite, eu não vou falar para os irmãos, não é? Como será, não é? Se vou fazer ou se não. Como da outra vez eu tinha anunciado, depois acabei fazendo, que eu tive que estar internado em casa, né? No tratamento que fiz. Eu agora, graças a Deus, Deus já me libertou de tudo. Estou bem, louvado ao Senhor, mas eu não vou falar nada. Eu falo no domingo de manhã. Fiquem atentos, né? Na escola bíblica de domingo, e aí eu digo se vou fazer o culto ou se só vou voltar na terça-feira. Amém? Contudo, domingo pela manhã estaremos juntos aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém, querido? O pastor Hélio vem aqui, vai fazer uma oração, né? E depois impetrar a bênção apostólica e já estaremos encerrando. Não sei se ele vai querer levantar. Amém? Sim? Você quer levantar aí? Não Vou levantar. Eu levanto, você levanta um pouquinho sua câmera. Não? Você fica sentado aí. Senta aqui. Quer sentar? Isso está ótimo, assim. Pode ficar assim. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Só quero completar o agradecimento, né? É um momento difícil, mas também é glorioso. Nós sabemos disso. Então eu agradeço a cada um de vocês que tem junto conosco compartilhado desse sentimento. Isso é ser igreja. A Bíblia fala, se alegrar com quem se alegra e chore com quem chora. Isso é ser igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido e maravilhoso, nesse momento, em oração, estamos mais uma vez falando contigo, somos gratos. Obrigado porque nesse dia temos aprendido mais de Ti. Tu nos aperfeiçoa em todo o tempo. E aquele que está atento e sensível ao Teu Espírito aprende. E eu te louvo porque Tu tens nos ensinado, sobretudo, aprendemos a aguardar, aprendemos a suportar, aprendemos, ó Senhor, a amar, porque isso, Senhor, faz parte do nosso ensinamento como cristão. Eu te agradeço, Senhor, pelas oportunidades que Tu nos concedeu ao lado da minha mãe.
E agora, Senhor, eu te peço que continue nos fortalecendo, porque ainda temos uma caminhada no teu reino. Meu Deus. Aqui está o teu servo que tem se aplicado, tem se dedicado. Eu te louvo pela oportunidade que tu me deu de estar aqui com ele hoje nesse culto. E por tudo que tu já tens falado através dele. Porque é isso que nós somos, instrumento nas tuas mãos. Sabemos que nem sempre teremos momentos de tranquilidade, de alegria, mas em todo tempo devemos nos tornar úteis na tua obra, porque tu, ó Pai, é quem nos capacita, é tu quem nos envia, que nos sustenta. Então que ele continue tendo saúde, que ele continue estando, Senhor, nas tuas mãos, continue avançando nesta obra, porque eu não sei os dias que lhe restam, mas uma coisa eu sei, que ele está nas tuas mãos, como minha mãe esteve e agora está contigo. Então que ele e eu, cada um de nós, possamos sempre nos alegrar em ti. Obrigado pelos teus servos que estiveram aqui conosco cultuando. Abençoe seus lares, guarda-os, livra-os do mal. Nos dê um final de noite abençoado. Tudo que está proposto para acontecer ainda nesse final de noite, que tu esteja na direção e no controle. E que possamos em tudo ser gratos. Porque sabemos que essa é a tua vontade também para cada um de nós. Fica conosco, eu te peço obrigado por tudo, eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém? Hoje tem o clamor da meia-noite, o pastor você já anunciou. Amém? Então participe, isso é importante, continuarmos clamando, porque o nosso Deus ele continua nos ouvindo. Deus abençoe. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe.